Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelan de Castro e, como prometido, que eu sempre gosto de falar sobre esse assunto aqui, que é a questão dessa situação dos caminhoneiros, né? A gente vinha, como eu falei, eu ia acompanhando em relação à situação toda, e ontem teve a danada da reunião com os ministros de Bolsonaro e os caminhoneiros, né? Então, a audiência de caminhoneiros com os ministros teve choro, ameaças e reclamações, ou seja, parece que nada foi assim uma coisa séria, fixa mesmo, né? Pois bem, nas reportagens que falam, né, o encontro dos caminhoneiros com os ministros, como o caso do Tarcísio Gomes de Freitas, que é o da infraestrutura, é, lá teve umas reclamações, choros e ameaças. Estranho, ameaças e choros e reclamações. Reclamações a gente sabe que é de prática normal. Agora, essa fase aqui do choro e das ameaças é que me instigou mais em saber o porquê, né? Em vídeo que o Estado teve acesso, os representantes cobraram do ministro uma aplicação do piso mínimo de frete e uma solução para o constante aumento do diesel. Eles ouviram de Freitas que a variação de combustível não será mais problema quando os reajustes forem repassados de forma imediata para o piso, que deve ocorrer em breve. E na reunião conturbada, que em alguns momentos os motoristas relataram ao ministro as dificuldades do dia a dia e os problemas financeiros decorrentes da falta de frete e dos baixos valores pagos no mercado. Em determinado momento, um deles chegou a chorar ao dizer que não estava cumprindo as suas obrigações em casa, viu? Por não conseguir pagar as contas em dias e emendou: só quero dignidade para trabalhar. Quanto é que se ganha no frete? Depende. Varia uma, né? Existe entre 9, 6, 5, 12 mil reais. Depende muito da situação e do tipo do caminhão. Só que muitos desses caminhoneiros, eles têm a manutenção do caminhão. Isso é claro, é óbvio, claro, é bem caro. Você que tem um carro comum, você sabe que a manutenção do carro, ele é cara. E para quem tem um caminhão também é caro. Porém, deixa eu falar uma coisa. Muitos desses caminhoneiros aí, eles têm caminhões ainda financiados, não são quitados, se for caminhão novo. Por quê? Porque no governo, né, no último mandato do presidente Lula, por da Dilma, foi aberto uma linha de crédito gigantesco subsidiado para pessoas comprarem caminhões. Olha, coisa linda nesse país, viu? Tem algumas coisas do PT que eu concordo até com o lado dos doidos lá do Bolsonaro, né? Teve coisas que eles poderiam ter feito melhor para o Brasil, mas na verdade não fizeram, né? Fizeram. Em vez de investir uma nova forma de logística, né? Um paizão plano desse, né? Com poucas montanhas, cortar o nosso país com linha férrea, as descidas dos rios do Pará, né? Do Amazonas, do Pantanal, olha aí, rapaz. Quanta. A nossa aula marítima nem se fala, quanta é gigantesca, ou seja, quanta oportunidade de investir numa nova forma de logística. Fora também, uma das que é cara, mas saber se seria uma boa opção, a logística aérea, né? Seja por aviões de carga, até porque nós não precisamos cortar países, né? Porque nós temos um país continental, ou seja, a gente nem ia ter problema de transitar mercadorias, né, via aéreas, porque, cara, esse país é maravilhoso demais. Mas aí, infelizmente, o governo não investiu nessa forma de logística. Abriu um subsídio gigantesco deste tamanhão para financiar caminhões. Aí a galera foi financiando caminhão. O que aconteceu? N caminhões surgiram. Aí surgiu o cara que comprou vários caminhões, dois, três. Aí abriu uma empresa de logística, né? Que é essas empresas transportadoras. E aí foi aí, outros abriu, comprou um caminhão, comprou dois, né? Um caminhão médio ou pequeno, um grande ou médio. E aí a moral da história é essa galera ficar endividado. O brasileiro todo está endividado, viu? Totalmente endividado. Aí o que acontece? Com a política do diesel, né? Do petróleo, que tem a variação em dólar, né? Como qualquer um. E talvez eu vou falar uma coisa, porque assim, eu sou muito da área de economia. E eu gosto de falar nisso. Então o que acontece? Os Estados Unidos estão barreirando por lá o petróleo do Irã. Com sanções, tá ligado? Sanções no Irã. Irã é um dos países, né, um dos que tem a maior reserva de petróleo deste mundo, que é exportadora de petróleo. Petróleo. Isso significa o quê? Que a Arábia Saudita vai ter que aumentar a sua produção de petróleo, né,
para poder abastecer aquilo que o Irã abastece gigantes como China e Japão, né? Consumidores fortes de petróleo. Aí o que acontece? Querendo ou não, isso impulsiona o aumento do petróleo. Impulsiona demais o aumento do petróleo. Impulsiona o aumento do petróleo, que é variável em dólar, né? Com certeza o barril de novo ficará na casa dos $100 ou mais. A danada da gasolina e do diesel no Brasil também vai aumentar. Vai aumentar porque também é variável do dólar. Você viu como a geopolítica é importante para que se tenha conhecimento? Ou seja, uma decisão que um país afeta o outro, afeta aqui também. Ou seja, resultados dessa intervenção dos Estados Unidos com as sanções no Irã vai, né, resultar num aumento aí do barril do petróleo. E aí, consequentemente, um aumento aqui no Brasil, né? Oh, coisa linda. Esse país é maravilhoso, meu pai do céu. É demais. Eu adoro esse país. Tudo que acontece lá fora é o brasileiro que paga a conta aqui, né? Aí o Wallace Landim, que é o chorão, né? Porque assim, nesses líderes a gente tem um bocado de pequenos líderes. E desde esses pequenos líderes existem dois grandes líderes, né? Que é o Wallace Landim, que é o chorão. E o outro, o Dedeco, que eu vou já dizer o nome do cara porque ainda não decorei, né? Então, o Chorão, fora da reunião, que é um dos representantes dessa gestão, que é mais ligado ao governo, já o Dedeco não é tanto, né? O Chorão não nos representa. Ele é motorista de van, não de caminhão, esbravejou um dos representantes no vídeo. Olha aí como o artifício... Olha como existem as pequenas chances de possibilidade de se dar de bem, não é? Ou seja, o Dedeco, ele é motorista de caminhão. E o Chorão, ele é de van. Ou seja, transporte alternativos. Sim, com certeza, mas também utiliza o diesel. Mas a categoria que para o Brasil é os caminhoneiros, não é? Então, o Chorão, ele foi mais astuto, com certeza, do que o Dedeco. E de uma certa forma ele conseguiu, né? Porque existe sim uma parcela muito grande de caminhoneiros que até então não era muito ligada à política. Então o Chorão ele aproveitou este oceano azul e embravedou dentro deste território hostil, perigoso, mas também muito rentável e lucrativo que é a política. Veja bem, Chorão é uma das pessoas mais próximas desse governo com acesso ao presidente, o ministro da Casa Civil, Clorizones, e se duvidar até Paulo Guedes. Entendeu? Ou seja, ele se colocou como líder de uma categoria na qual ele não é diretamente representado. Então é por isso que os motoristas falam que o Chorão não representa. Não é? E aí o fato de não representar, existe sim uma divergência, uma briga interna lá dentro dos sindicatos caminhoneiros, entre Dedeco e Chorão, que justamente são os dois protagonistas desses todos os episódios, que faz que eles acabam se dividindo. Se Dedeco disser que vai ter greve, beleza. E se Chorão dizer que não vai ter greve, beleza. Mas até quando os sindicatos caminhoneiros vão ficar com essa queda de braço, né? A briga entre os dois grupos de caminhoneiros tem provocado uma série de ameaças, inclusive até de morte, por meio de áudios de conversa de WhatsApp. Ou seja, olha só a que nível, né, o nosso país chegou, né? A gente está vivenciando, né, algo extremamente preocupante no nosso país. Núcleos de caminhoneiros que têm o poder de parar o país e se ameaçando entre si e até com ameaças de morte, não é? E aí nessa reunião todinha, o que é que eles conseguiram de benefício? Bom, existe aqui uma possibilidade da tabela de frete também ela variar com um aumento do petróleo, né? O aumento do diesel, né? Então, após quase 4 horas de reunião com a infraestrutura, caminhoneiros descartam a ameaça de greve. Então, por causa disso aí, eles disseram que não fariam greve até o presente momento. Mas não houve um acordo, mas sim um compromisso de uma agenda positiva. Isso o presidente da Confederação Nacional de Transportes Autônomos, CNTA, Dilma Bueno. Já é outro protagonista, né? Que é um presidente de uma confederação, né? E Dilma Bueno, exatamente, ele é um nome, eu não sabia que esse cara também existia. Ele disse que os representantes levaram ao governo algumas questões
que não eram de conhecimento das autoridades e que em troca receberam o compromisso de que a tabela será de fato fiscalizado. Esse compromisso deve acalmar as bases e não deve haver paralisação nesse momento, desse momento, deixando assim uma coisa bem aberta, não é? De uma possível caso o governo não venha realmente atender as necessidades deste, né? Pois pronto, falando do Dedeco, tá aqui o nome do rapaz, que é um dos líderes, o Vanderlei Alves, né? Afirmou que os próprios caminhoneiros deverão ser agentes de fiscalização levando denúncias da empresa que não estão cumprindo a tabela da CNTA, que por sua vez repassará à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e o governo, o Ministério teria se comprometido, né, também a retirar multas a motoristas que fizerem as denúncias. Olha aí, rapaz, que coisa. Ou seja, denunciou que não estão cumprindo a tabela, o motorista que tem aquela multa por vários fatores, né, questão de peso acima do permitido, excesso de velocidade, vai ter aí a sua gratificação de essas multas ser retiradas mesmo, né? Então, para finalizarmos a nosso vídeo, o risco de uma paralisação no Brasil vai prejudicar demais a nossa balança comercial. Vai fragilizar mais um governo que é frágil. Na reforma da Previdência o negócio está desandado. Então você imagina o que seria uma greve nessa altura do campeonato em relação aos problemas que o governo não sabe enfrentar, né? O Major Olímpio deu uma direta hoje aí pro governo, né? Tem o caso aí do Olavo atacando o Mourão. Então, eu acredito, porque é uma coisa que não dá para controlar, até porque foi desmascarado com vazamento do ódio Anderson Lorenzoni, os travamentos da Petrobras. Então o pessoal vai ficar muito em cima e observando principalmente os acionistas e investidores da Petrobras. Então, com a sanção que o Irã vai, né, ser posto pelos Estados Unidos e o valor do barril aumentando, por quê? Porque você vai bloquear um dos maiores fornecedores de petróleo, tá ligado? E onde é que você vai tirar mais petróleo para substituir aquele que vai travar, né? A Arábia Saudita vai dar conta? Pode ser que sim, mas ela sabendo que ela está sendo a única a abastecer grandes países consumidores de petróleo, quem é que não garante que eles não poderão aumentar o valor do barril deles? No mais, galera, me despeço por aqui, valeu, até a próxima.